Fala, torcedor do Flusão, bora dar uma olhada aqui no pós-jogo do Fluminense, a coletiva do Fernando Diniz, um trecho também da ESPN Brasil, o pessoal analisando, falando sobre essa partida de hoje, derrota do Fluminense, 3-0 para o Corinthians. Vamos dar uma olhada aqui no pós-jogo, créditos ESPN, link na descrição, deixa aquele like para estar fortalecendo o trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. Determinante para o resultado da partida e o jogo ruim que a gente fez. Repetimos muitos erros na primeira fase da construção. Os gols do Corinthians, principalmente os dois primeiros, foram erros que a gente não costuma cometer. A gente tem cometido de maneira recorrente nesse ano e os adversários estão sabendo se aproveitar. No lance do segundo gol, inclusive, erramos duas vezes, lances parecidos, coisa que a gente não tem hábito de errar. Demos mal também o jogo, a hora que tinha que alongar o jogo. Estava pedindo para fazer bolas um pouco mais de segurança. O time estava marcando bem e com dificuldade para construir na primeira fase. E a gente ficou insistindo e o Corinthians ganhou, fez um bom jogo, principalmente na marcação, e conseguiu se valer dos nossos erros. Em relação a recalcular a rota, não sei se é essa a palavra exata, mas a gente está tentando ajustar isso, não é desde hoje. A gente está tentando se encontrar na temporada de uma maneira mais consistente desde que a gente voltou em janeiro. Então não é por conta do jogo de hoje, é por conta do ano que a gente está fazendo, que está abaixo. Tanto em termos de resultado, como em termos de performance. E tirando a semana que a gente decidiu a Recopa, a gente está jogando abaixo. Jogando abaixo em rendimento e em resultado. Diniz, Duda Gonçalves, da ESPN. Eu queria que você falasse especificamente sobre um jogador, que é o Cano. Hoje talvez em uma função diferente, a gente viu o Cano ali mais no meio campo, e em alguns momentos justamente esse erro também passa pelo Cano, né? Eu queria que se você pudesse explicar também o que era a sua intenção de jogo com o Cano, e o que funcionou e o que não funcionou, o que pode melhorar para os próximos jogos. Obrigada. Então, o Cano não é que ele fez uma função diferente hoje, ele faz isso todos os jogos. A gente está falando para acontecer os erros, já errou outras vezes, e na maioria das vezes ele vai ali e ajuda, acerta e ajuda a clarear o jogo, e depois ele acaba terminando a jogada. Então não foi um erro de posicionamento do Cano, foi um erro de execução, uma bola fácil, e então não é o problema dele estar ali. Ele está ali muitos jogos, e quase sempre ele está ali quando a gente está construindo. Então não foi hoje que ele estava ali. Então, e isso, a outra pergunta, qual que foi? É só isso. Então, do Cano não teve, assim, a gente errou muitas vezes o nosso time hoje, nessa primeira fase de construção. E precisava ler melhor o jogo, alongar mais o jogo, e a gente insistiu e a gente foi penalizado. Mais uma vez o Fluminense fez uma boa partida visitante. Acho que vocês venceram a situação de visitante. Foi no dia 17 de fevereiro contra o Madureira pelo Campeonato Carioca. O que está faltando para o Fluminense se impor mais? Jogando fora de casa, longe do seu torcedor. É difícil falar em relação de uma maneira crua, assim, não é uma coisa. Está faltando coisas e a gente está trabalhando para poder ajustar isso. No jogo não só o jogo de hoje, contra o Alianza Lima, contra o próprio Cerro Porteño, que foi 0-0, as poucas chances que eles tiveram, a gente que acabou oferecendo em erros de construção do time. E então isso da parte tática passa muito por isso. A gente parar de errar coisas que a gente não treina para cometer esse tipo de erro. Uma coisa que desde quando cheguei aqui em 2022 a gente nunca errou tanto como está errando agora. E com o tempo que a gente está jogando, esses erros eram para eles estarem cada vez diminuídos, não eles irem aumentando. Trecho para vocês da coletiva do Fernando Diniz, o pessoal da ESPN Brasil, do Sport Center, analisando, falando sobre o Fluminense que não está vivendo um bom momento, derrota hoje para o Corinthians, esse Corinthians que não tinha marcado nenhum gol no Brasileiro, e o Fluminense, né, conseguindo perder para o Corinthians hoje numa partida vergonhosa do Fluminense, né, não fez muita coisa e por pouco não tomou uma goleada ainda maior, né? 3-0 ficou barato para aquilo que o time não jogou, né? O Fluminense não jogou nada, assim como não vem jogando nos últimos jogos. Um time muito abaixo, né, daquilo que a gente já viu
e sabe que esse time tem potencial para jogar, principalmente ali no ano passado, quando foi campeão, o Fluminense estava jogando o fino da bola, esse ano não conseguiu fazer uma grande partida, aquela partida, né, de encher os olhos, de deixar o torcedor confiante. É um começo bem preocupante, o time vem passando aí por essa fase muito ruim, e o Diniz tem que abrir o olho, né, achar soluções para a sequência dos próximos jogos. É claro que o Diniz, a culpa toda não é do Diniz, os jogadores também, como foi bem destacado aí pelo Zinho, alguns jogadores não estão vivendo o seu melhor momento também, o coletivo não está funcionando, individualmente também não está funcionando, né? Não tem nada funcionando agora no momento, mas aqueles jogadores que ano passado estavam jogando muito, o Cano mesmo, né, que vem passando aí por uma fase muito ruim, o Ganso não está jogando nada também, Marcelo, praticamente todo o time, né? Até o Marquinhos, que era um dos destaques aí desse começo de ano, que vinha entrando bem, até ganhou a posição de titular, mas nesses últimos jogos aí o Fluminense não está conseguindo desempenhar, né? Não está conseguindo aquele bom futebol, e torcer, né, para que, quem sabe, na sequência, consiga já vencer, consiga jogar melhor, mas está complicada a coisa agora no momento, o torcedor critica com toda a razão, é claro que o torcedor, o alvo maior da crítica é o Diniz, mas a culpa maior não é só do Diniz, né? Os jogadores também, a gente tem que ser realista, não estão jogando bem, e o Fluminense hoje foi derrotado, perdendo de 3-0 para o Corinthians, né, que não conseguia vencer ninguém, hoje passando por cima do Fluminense lá na arena. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.